o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do rei por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E vós, se tem feito para o Senhor, evangelho, é sua nova vez. E portanto, e pregar o evangelho a toda criatura. O noivo se aproxima. Nesse tempo, haverá grande tribulação. Como teve no princípio do mundo, até agora não houve e nem haverá jamais. Se não tivesse energia de ser abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém não disser, ele não isso aqui, ou ele não livro, Não acredito. surgirão falsos críticos, operando grandes sinais prodígios para enganar. Eles se recordam, furacões, as festas, folhas, devastações pelo fogo que ela anda tem significado. Ou o mundo está em desespero. Tudo isso tem como buscar expectativa sobre a terra. Declaro que a vida do Senhor está próxima. Jesus virá, Jesus voltará, Jesus regressará pela segunda vez, aos que esperam pela salvação. E da segunda vez será diferente da primeira vez que ele veio. Na primeira vinda, ele veio na terra, mas na segunda vinda, ele voltará nos ares. Na primeira vinda, ele veio em carne mortal, mas na segunda vinda, ele virá em espírito. Na primeira vinda, ele veio no peito de Maria, mas na segunda vinda, ele voltará rodeado de anjos. Na primeira vida, ele veio numa luz. Na primeira vinda, ele veio para plantar, mas na segunda vinda, ele virá para colher. Mas na segunda vinda, ele virá buscar um salvo. Na primeira vinda, ele veio para libertar, mas na segunda, ele virá buscar os libertos. Na primeira vida, ele veio para chorar, mas na segunda vida, ele virá para sorrir. Na primeira vida, ele veio para sofrer, mas na segunda vida, ele aliviará o nosso sofrimento. Ele veio como Jesus, mas na segunda vida, ele virá como Messias. Na primeira vida, ele veio como filho de Davi, mas na segunda vida, ele virá como Senhor de Davi. Na primeira vida, ele veio profetizar, mas na segunda vida, ele virá cumprir toda a profecia. Na primeira vida, ele veio na cruz, mas na segunda, ele virá em trono. Na primeira vida, ele usou uma coroa de espinhos, mas na segunda vida, ele usará uma coroa de glória. Na primeira vida, ele usou um caniço de madeira, mas na segunda vida, ele usará um cetro de justiça. Na primeira vida, ele usou um manto de púrpura, mas na segunda vida, ele usará vestes de majestade. Na primeira vida, ele veio como servo, mas na segunda vida, ele virá como Senhor. Na primeira vida, ele veio como súdito, mas na segunda, ele virá como rei. Na primeira vida, ele veio como advogado, mas na segunda, ele virá como juiz. Na primeira vida, ele foi condenado pelos homens, mas na segunda vida, ele hoje julgará com equidade e justiça. Na primeira vida, ele viu o pobre e o rico, mas na segunda vida, igreja, ele voltará poderoso e exaltado. Na primeira vida, ele veio como soldado, mas na segunda vida, ele virá como general. Na primeira vida, ele veio para morrer, mas na segunda vida, ele virá para matar. Na primeira vida, ele veio lutar com os judeus, animal de paz, mas na segunda, ele virá lutar com o tronco para guerrear. Na primeira vida, ele veio como cordeiro manso, mas na segunda, ele voltará como leão da tribo de Judá. Na primeira vida, ele veio preparar a sua noiva. Na segunda vida, ele arrebatará a sua igreja. Igreja do Senhor, se vocês ainda agora da porta do Cristo, glorifiquem aquele que E sai do Oriente, e se mostra no Ocidente, assim será vindo o Filho do Homem. Creia, isso